O Homem Integral, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco. Capítulo 1. Fatores de perturbação. A segunda metade do século XIX transcorre numa Eurásia sacudida pelas contínuas calamidades guerreiras que se sucedem truanescas, dizimando vidas e povos. As admiráveis conquistas da ciência que se apoia na tecnologia não logram harmonizar o homem belicoso e insatisfeito, que se deixa dominar pela vaga do materialismo utilitarista, que o transforma num amontoado orgânico que pensa a caminho de aniquilamento no túmulo. Possuir, dominar e gozar por um momento são a meta a que se atira desarvorado. Mal se encerra a Guerra da Crimeia em 1856 e já se inquietam os exércitos para a hecatombe franco-prussiana, cujos efeitos estouram em 1914, envolvendo o imenso continente da loucura selvagem que ameaça de consução a tudo e a todos. O armistício, assinado em nome da paz, fomentou o explodir da Segunda Guerra Mundial, que sacudiu o orbe em seus quadrantes. Somando-se efeitos a novas causas, surge a Guerra Fria, que se expande pelo Sudeste Asiático em contínuos conflitos lamentáveis em nome de ideologias alienígenas disfarçadas de interesses nacionais, nos quais os armamentos superados são utilizados, abrindo espaços nos depósitos para outros mais sofisticados e destrutivos. Abrem-se chagas purulentas que aturdem o pensamento, dores inomináveis rasgam os sentimentos, asselvajando os indivíduos. O medo e o cinismo dão-se as mãos em conciliábulo irreconciliável. A Guerra dos 6 Dias entre árabes e judeus abre sulcos profundos na economia mundial, erguendo o deus petróleo a uma condição jamais esperada. Os holocaustos sucedem-se. Os crimes hediondos em nome da liberdade se acumulam e os tribunais de justiça os apoiam. O homem é reduzido à ínfima condição no apartheid, nas lutas de classes, na ingestão e uso de alcoólicos e drogas alucinógenas, como abismo de fuga para a loucura e o suicídio. Movimentos filosóficos absurdos arregimentam as mentes jovens e desiludidas em nome do nadaísmo, do existencialismo, do hippieísmo e de comportamentos extravagantes mais recentes, mais agressivos, mais primários, mais violentos. O homem moderno estertora enquanto viaja em naves superconfortáveis fora da atmosfera e dentro dela, vencendo as distâncias, interpretando os desafios e enigmas cósmicos. A sonda investigadora penetra o âmago da vida microscópica e abre todo o universo para informações e esclarecimentos salvadores. Há esperança para terríveis enfermidades que destruíram gerações, enquanto surgem novas doenças totalmente perturbadoras. A perplexidade domina as paisagens humanas. A gritante miséria econômica e o agressivo abandono social fazem das cidades odiernas o palco para o crime, no qual a criatura vale o que conduz, perdendo os bens materiais e a vida em circunstâncias inimagináveis. Há uma psicosfera de temor
asfixiante, enquanto emerge do imo do homem a indiferença pela ordem, pelos valores éticos, pela existência corporal. Desumaniza-se o indivíduo, entregando-se ao pavor ou gerando-o ou indiferente a ele. Os distúrbios de comportamento aumentam e o despautério desgoverna. Uma imediata, urgente reação emocional, cultural, religiosa, psicológica surge e o homem voltará a identificar-se consigo mesmo. A sua identidade cósmica é o primeiro passo a dar, abrindo-se ao amor que gera confiança, que arranca da negação e o iriza de luz, de beleza, de esperança. A grande noite que constringe é também o início da alvorada que surge. Neste homem atribulado dos nossos dias, a divindade deposita a confiança em favor de uma renovação para um mundo melhor e uma sociedade mais feliz. Buscar os valores que lhe dormem soterrados no íntimo é a razão de sua existência corporal no momento. Encontrar-se com a vida, enfrentá-la e triunfar. Eis o seu fanal. A rotina. A natural transformação social, decorrente dos efeitos da ciência aliada à tecnologia a partir do século XIX, impôs que o individualismo competitivo pós-renascentista cedesse lugar ao coletivismo industrial e comunitário da atualidade. A cisão decorrente do pensamento cartesiano na dicotomia do corpo e da alma ensejou uma radical mudança nos hábitos da sociedade, dando surgimento a uma série de conflitos que irrompem na personalidade humana e conduzem a alienações perturbadoras. Antes, os tabus e as superstições geravam comportamentos extravagantes, e a falsa moral mascarava os erros que se tornavam fatores de desagregação da personalidade a serviço da hipocrisia refinada. A mudança de hábitos, no entanto, se liberou o homem de algumas fobias e mecanismos de evasão perniciosos, impôs outros padrões comportamentais de massificação, nos quais surgem novos ídolos e mitos devoradores que respondem por equivalentes fenômenos de desequilíbrio. Houve troca de conduta, mas não de renovação saudável da forma de encarar-se a vida e de vivê-la. De um lado, a ciência em constante progresso, não se fazendo acompanhar por um correspondente desenvolvimento ético-espiritual, candidata-se a conduzir o homem ao niilismo, ao conceito de aniquilamento. Noutro sentido, o contubérnio subjacente apresenta um elenco exasperador de áreas conflitantes nas guerras e ameaças de guerras que se sucedem nas variações da economia, nos volumosos bolsões de miséria de vária ordem, empurrando o homem para a ansiedade, a insegurança, a suspeição, quanto mais a violência. A fim de fugir à luta desigual, o homem contra a máquina, os mecanismos responsáveis pela segurança emocional levam o indivíduo, que não se encoraja ao competitivismo doentio, à acomodação igualmente enferma, como forma de sobrevivência no báratro em que se encontra, receando ser vencido, esmagado ou consumido pela massa crescente ou pelo desespero avassalador. Estabelece algumas poucas metas que conquista com relativa facilidade,
passando a uma existência rotineira e neurotizante, que culmina por matar-lhe o entusiasmo de viver, os estímulos para enfrentar desafios novos. Rotina é como ferrugem na engrenagem de preciosa maquinaria que a corrói e arrebenta. Disfarçada como segurança, emperra o carro do progresso social e automatiza a mente, que cede o campo do raciocínio ao mesmismo cansador, deprimente. O homem repete a ação de ontem com igual intensidade hoje. Trabalha no mesmo labor e recompõe idênticos passos. Mantém as mesmas desinteressantes conversações. Retorna ao lar ou busca os repetidos espairecimentos, bar, clube, televisão, jornal, sexo, com frenético receio da solidão até alcançar a aposentadoria. Nesse ínterim, realiza férias programadas, visita lugares que o desagradam, porém reúne-se a outros grupos igualmente tediosos e quando chega ao denominado período do gozo-repouso, deixa-se arrastar pela inutilidade agradável, vitimado por problemas cardíacos que resultam das pressões largamente sustentadas ou por neuroses que a monotonia engendra. O homem é um mamífero biosocial, construído para experiências e iniciativas constantes renovadoras. A sua vida é resultado de bilhões de anos de transformações celulares sob o comando do espírito, que elaborou equipamentos orgânicos e psíquicos para as respostas evolutivas que a futura perfeição lhe exige. O trabalho constitui-lhe estímulo aos valores que lhe dormem latentes, aguardando despertamento, ampliação, desdobramento. Deixando que esse potencial permaneça inativo por indolência ou rotina, a frustração emocional entorpece os sentimentos do ser ou leva-o à violência, ao crime, como processo de libertação da masmorra que ele mesmo construiu, nela encarcerando-se. Subitamente, qual correnteza contida que arrebenta a barragem, rompe os limites do habitual e dá vazão aos conflitos, aos instintos agressivos, tombando em processos alucinados de desequilíbrios e choque. Nesse sentido, os suportes morais e espirituais contribuem para a mudança da rotina, abrindo espaços mentais e emocionais para o idealismo do amor ao próximo, da solidariedade, dos serviços de enobrecimento humano. O homem se deve renovar incessantemente, alterando para melhor os hábitos e atividades, motivando-se para o aprimoramento íntimo, com consequente movimentação das forças que fomentam o progresso pessoal e comunitário, a benefício da sociedade em geral. Face a esse esforço e empenho, o homem interior sobrepõe-se ao exterior, social, trabalhado pelos atavismos das repressões e castrações, propondo conceitos mais dignos de convivência humana, em consonância com as ambições espirituais que lhe passam a comandar as disposições íntimas. O excesso de tecnologia, que aparentemente resolveria os problemas humanos, engendrou novos dramas e conflitos comportamentais na rotina degradante que necessitam ser reexaminados para posterior correção. O individualismo, que deu ênfase ao enganoso conceito do homem de ferro e da mulher boneca, objeto de luxo e de inutilidade, cedeu lugar ao coletivismo consumista, sem identidade, em que os valores obedecem a novos padrões de crítica e de aceitação para os triunfos imediatos sob os altos preços
da destruição do indivíduo como pessoa racional e livre. A liberdade custa um alto preço e deve ser conquistada na grande luta que se trava no cotidiano. Liberdade de ser e atuar, de ter respeitados os seus valores e opções de discernir e aplicar, considerando naturalmente os códigos éticos e sociais, sem a submissão acomodada e indiferente aos padrões de conveniência dos grupos dominantes. A escala de interesses, apequenando o homem, brinda-o com prêmios que foram estabelecidos pelo sistema desumano, sem participação do indivíduo como célula viva e pensante do conjunto geral. Como profilaxia e terapêutica eficaz, existem os desafios propostos por Jesus, que são de grande utilidade, induzindo a criatura a dar passos mais largos e audaciosos do que aqueles que levam na direção dos breves objetivos da existência apenas material. A desenvoltura das propostas evangélicas facilita a ruptura da rotina, dando saudável dinâmica para uma vida integral em favor do homem espírito eterno, e não apenas da máquina humana pensante a caminho do túmulo, da dissolução, do esquecimento. A ansiedade. Não se deixando vitimar pela rotina, o homem tende, às vezes, a assumir um comportamento ansioso que o desgasta, dando origem a processos enfermiços que o consomem. A ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Impulsionado ao competitivismo da sobrevivência e esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. As constantes alterações da bolsa de valores, a compressão dos gastos, a correria pela aquisição de recursos e a disputa de cargos e funções bem remunerados geram, de um lado, a insegurança individual e coletiva. Por outro, as ameaças de guerras constantes, a prepotência de governos inescrupulosos e chefes de atividades arbitrários quão ditadores. Os anúncios e estardalhaços sobre enfermidades devastadoras. Os comunicados sobre os danos perpetrados contra a ecologia, prenunciando tragédias iminentes. A catalogação de crimes e violências aterradoras respondem pela inquietação e pelo medo que graçam em todos os meios sociais como constante ameaça contra o ser e o seu grupo, levando-os à permanente ansiedade que deflui das incertezas da vida. Passando de uma aparente segurança que era concedida pelos padrões individualistas do século XIX, no apogeu da industrialização, para o período eletrônico, a robotização ameaça milhões de empregados que temem a perda de suas atividades remuneradas, ao tempo em que o coletivismo, igualando os homens nas aparências sociais, nos costumes e nos hábitos, alija os estímulos de luta, neles instalando a incerteza, a necessidade de encontrar-se sempre na expectativa de notícias funestas, desagradáveis, perturbadoras. Esvaziados de idealismo e comprimidos no sistema em que todos fazem a mesma coisa, assumem iguais composturas, passando de uma para outra pauta de compromisso com ansiedade crescente. A preocupação de parecer triunfador, de responder de forma semelhante aos demais, de ser bem recebido e considerado,
é responsável pela desumanização do indivíduo, que se torna um elemento complementar no grupamento social, sem identidade nem individualidade. Tendo como modelo personalidades extravagantes que ditam modas e comportamentos exóticos, ou liderado por ídolos da violência como da astúcia dourada, o descobrimento dos limites pessoais gera inquietação e conflitos que mal disfarçam a contínua ansiedade humana. A ansiedade tem manifestações e limites naturais, perfeitamente aceitáveis. Quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. Ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade torna-se um estado patológico a caminho da somatização física em graves danos para a vida. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a sua luta, que contribuem para a tranquilidade e a autoconfiança. Não há, em realidade, segurança enquanto se transita no corpo físico. A organização mais saudável durante um período debilita-se em outro, assim como os melhores equipamentos orgânicos e psíquicos sofrem natural desgaste e consumpção, dando lugar às enfermidades e à morte, que também é fenômeno da vida. A ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção. A análise cuidadosa da existência planetária e das suas finalidades proporciona a vivência salutar da oportunidade orgânica, sem o apego mórbido ao corpo, nem o medo de perdê-lo. Os ideais espiritualistas, o conhecimento da sobrevivência à morte física, tranquilizam o homem, fazendo que considere a transitoriedade do corpo e a perenidade da vida, da qual ninguém se eximirá. Apegado aos conflitos da competição humana, ou deixando-se vencer pela acomodação, o homem desvia-se da finalidade essencial da existência terrena, que se resume na aplicação do tempo para a aquisição dos recursos eternos, propiciadores da beleza, da paz, da perfeição. O pandemônio gerado pelo excesso de tecnologia e de conforto material nas chamadas classes superiores, com absoluta indiferença pela humanidade dos guetos e favelas, em promiscuidade assustadora, revela a falência da cultura e da ética estribada no imediatismo materialista, com o seu arrogante desprezo pelo espiritualismo. Certamente, ao fanatismo e proibição espiritualista de caráter medieval, que ocultavam as feridas morais dos homens sob o disfarce da hipocrisia, o surgimento avassalador da onda de cinismo materialista seria inevitável. No entanto, o abuso da falsa cultura desnaturada, que pretendeu solucionar os problemas humanos de profundidade, como reparava os desajustes das engrenagens das máquinas que construiu, resultou na correria alucinada para lugar nenhum e pela conquista de coisas mortas, incapazes de minimizar a saudade, de preencher a solidão, de acalmar a ansiedade, de evitar a dor, a doença e a morte.
Magnatas, embora triunfantes, proíbem que se pronuncie o nome da morte diante deles. Capitães de monopólios recusam-se a sair à rua para evitarem contágio de enfermidades, e alguns impõem, para viver, ambientes asepsiados, tentando driblar o processo de degeneração celular. Ases da beleza acercam-se de jovens receando a velhice e utilizam-se de estimulantes para preservarem o corpo, aplicando-se massagens, exercícios, cirurgias plásticas, musculação, e não obstante acompanham a degeneração física e mental, ansiosos, desventurados. Propalando-se que as conquistas morais fazem parte das instituições vencidas, matrimônio, família, lar. Os apaniguados da loucura creem que aplicam, na velha doença das proibições passadas, uma terapêutica ideal. E olvidam-se que o exagero de medicamento utilizado em uma doença gera danos maiores do que aqueles que eram sofridos. A sociedade atual sofre a terapia desordenada que usou na enfermidade antiga do homem, que ora se revela mais debilitado do que antes. São válidas para este momento de ansiedade, de insatisfação, de tormento, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão, ao lado da oração, geradora de energias otimistas e da fé, propiciadora de equilíbrio e paz, para uma vida realmente feliz, que baste ao homem conforme se apresente, sem as disputas conflitantes do passado, nem a acomodação coletivista do presente. Medo. Decorrente dos referidos fatores sociológicos, das pressões psicológicas, dos impositivos econômicos, o medo assalta o homem, empurrando-o para a violência irracional ou amargurando-o em profundos abismos de depressão. Num contexto social injusto, a insegurança engendra muitos mecanismos de evasão da realidade que dilaceram o comportamento humano, anulando por fim as aspirações de beleza, de idealismo, de afetividade da criatura. Encarcerando-se cada vez mais nos receios justificáveis do relacionamento instável com as demais pessoas, surgem as ilhas individuais e grupais para onde fogem os indivíduos, na expectativa de equilibrarem-se, sobrevivendo ao tumulto e à agressividade, assumindo, sem darem-se conta, um comportamento alienado que termina por apresentar-se igualmente patológico. As precauções para resguardar-se, poupar a família aos dissabores dos delinquentes, mantendo os haveres em lugares quase inexpugnáveis, fazem o homem emparedar-se no lar ou aglomerar-se em clubes com pessoal selecionado, perdendo a identidade em relação a si mesmo, ao seu próximo e consumindo-se em conflitos individualistas a caminho dos desequilíbrios de grave porte. Os valores da nossa sociedade encontram-se em xeque porque são transitórios. Há uma momentânea alteração de conteúdo com a consequente perda de significado. A nova geração perdeu a confiança nas afirmações do passado e deseja viver novas experiências ao preço da alucinação como forma escapista de superar as pressões que sofre impondo diferentes experiências. No âmago das suas violações e protestos, do vilipêndio aos conceitos anteriores, vige o medo que atormenta e submete às suas sombras espessas.
A quantidade expressiva de atemorizados trabalha a qualidade do receio de cada um, que cresce assustadoramente, comprimindo a personalidade, até que esta se libere em desregramento agressivo como forma de escapar à constrição. Quem, porém, não consiga seguir a correnteza da nova ordem, fica afogado no rio volumoso, perde o respeito por si mesmo, aliena-se e sucumbe. Na luta furiosa, as festas ruidosas, as extravagâncias de conduta, os desperdícios de moedas e o exibicionismo com que algumas pessoas pensam vencer os medos íntimos, apenas se transformam em lâminas baças de vidro pelas quais observam a vida sempre distorcida face à ótica incorreta que se permitem. São atitudes patológicas decorrentes da fragilidade emocional para enfrentar os desafios externos e internos. A consumpção da sociedade moderna é a história da desídia do homem em si mesmo, enlanguecido pelos excessos ou esfogueado pelos desejos absurdos. Adaptando-se às sombras dominadoras da insensatez, negligencia o sentido ético gerador da paz. A anarquia então impera, numa volúpia destrutiva, tentando apagar as memórias do ontem enquanto implanta a tirania do desconcerto. Os seus vultos expressivos são imaturos e alucinados, em cuja rebelião pairam o oportunismo e a avidez. Procedentes dos guetos morais, querem reverter a ordem que os apavora, revolucionando com atrevimento, face ao insólito, o comportamento vigente. Os antigos ídolos que condenaram a década de 20 e 30 como a da geração perdida, produziram a atual era da insegurança, na qual malograram as profecias exageradamente otimistas dos apaniguados do prazer em exaustão, fabricando os super-homens da mídia, que em análise última são mais frágeis do que os seus adoradores, pois que não passam de heróis da frustração. Guindados às posições de liderança, descambaram esses novos condutores em lamentáveis desditas, consumidos pelas drogas, vencidos pelas enfermidades ainda não controladas, pelos suicídios discretos ou espetaculares. A alucinação generalizada certamente aumenta o medo nos temperamentos frágeis, nas constituições emocionais de pouca resistência, de começo no indivíduo, depois na sociedade. Esta é uma sociedade amedrontada. As gerações anteriores também cultivaram os seus medos de origem atávica e de receios ocasionais. O excesso de tecnicismo, com a correspondente ausência de solidariedade humana, produziram a avalanche dos receios. A superpopulação, tomando os espaços, e a tecnologia, reduzindo as distâncias, arrebataram a fictícia segurança individual que os grupos passaram a controlar, e as consequências da insânia que cresce são imprevistas. Urge uma revisão de conceitos, uma mudança de conduta, um reestudo da coragem para a imediata aplicação no organismo social e individual necrosado. Todavia, é no cerne do ser, o espírito, que se encontram as causas matrizes desse inimigo rude da vida, que é o medo. Os fenômenos fóbicos procedem das experiências passadas, reencarnações fracassadas, nas quais a culpa não foi liberada, face ao crime haver permanecido oculto ou dissimulado ou não justiçado, transferindo-se à consciência faltosa para a posterior regularização.
Ocorrências de grande impacto negativo, pavores, urdiduras perversas, homicídios programados com requintes de crueldade, traições infames sob disfarces de sorrisos, produziram a atual consciência de culpa de que padecem muitos atemorizados de hoje no interrelacionamento pessoal. Outros sim, cataléticos sepultados vivos, que despertaram na tumba e vieram a falecer depois por falta de oxigênio, reencarnaram-se vitimados pelas profundas claustrofobias, vivendo em precárias condições de sanidade mental. O medo é fator dissolvente na organização psíquica do homem, predispondo por somatização a enfermidades diversas que aguardam correta diagnose e específica terapêutica. À medida que a consciência se expande e o indivíduo se abriga na fé religiosa racional, na certeza da sua imortalidade, ele se liberta, se agiganta, recupera a identidade e humaniza-se definitivamente, vencendo o medo e os seus sequazes, sejam de ontem ou de agora. Solidão. Espectro cruel que se origina nas paisagens do medo, a solidão é, na atualidade, um dos mais graves problemas que desafiam a cultura e o homem. A necessidade de relacionamento humano como mecanismo de afirmação pessoal tem gerado vários distúrbios de comportamento nas pessoas tímidas, nos indivíduos sensíveis e em todos quantos enfrentam problemas para um intercâmbio de ideias, uma abertura emocional, uma convivência saudável. Enxameiam por isso mesmo na sociedade os solitários por livre opção e aqueles que se consideram marginalizados ou são deixados à distância pelas conveniências dos grupos. A sociedade competitiva dispõe de pouco tempo para a cordialidade desinteressada, para deter-se em labores a benefício de outrem. O atropelamento pela oportunidade do triunfo impede que o indivíduo, como unidade essencial do grupo, receba consideração e respeito ou conceda ao próximo este apoio que gostaria de fruir. A mídia exalta os triunfadores de agora, fazendo o panegírico dos grupos vitoriosos e esquecendo com facilidade os heróis de ontem, ao mesmo tempo que sepulta os valores do idealismo, sob a retumbante cobertura da insensatez e do oportunismo. O homem, no entanto, sem ideal, mumifica-se. O ideal é-lhe de vital importância, como o ar que respira. O sucesso social não exige necessariamente os valores intelecto-morais, nem o vitalismo das ideias superiores. Antes, cobra os louros das circunstâncias favoráveis e se apoia na bem urdida promoção de mercado para vender imagens e ilusões breves, continuamente substituídas, graças à rapidez com que devora as suas estrelas. Quem, portanto, não se vê projetado no caleidoscópio mágico do mundo fantástico, considera-se fracassado e recua para a solidão, em atitude de fuga de uma realidade mentirosa, trabalhada em estúdios artificiais. Parece muito importante no comportamento social receber e ser recebido como forma de triunfo, e o medo de não ser lembrado nas rodas bem-sucedidas leva o homem a estados de amarga solidão, de desprezo por si mesmo. O homem faz questão de ser visto, de estar cercado de brulha, de sorrisos, embora sem profundidade afetiva, sem o calor sincero das amizades, nessas áreas, sempre superficiais e interesseiras.
O medo de ser deixado em plano secundário, de não ter para onde ir, com quem conversar, significaria ser desconsiderado, atirado à solidão. Há uma terrível preocupação para ser visto, fotografado, comentado, vendendo saúde, felicidade, mesmo que fictícia. A conquista desse triunfo e a falta dele produzem solidão. O irreal, que esconde o caráter legítimo e as lídimas aspirações do ser, conduz à psiconeurose de autodestruição. A ausência do aplauso, amargura, face ao conceito falso em torno do que se considera habitualmente como triunfo. A terrível ânsia para ser amado, não para conquistar o amor e amar, porém para ser objeto de prazer, mascarado de afetividade. Dessa forma, no entanto, a pessoa se desama, não se torna amável nem amada realmente. Campeia assim o medo da solidão numa demonstração caótica de instabilidade emocional do homem que parece haver perdido o rumo, o equilíbrio. O silêncio, o isolamento espontâneo são muito saudáveis para o indivíduo, podendo permitir-lhe reflexão, estudo, autoaprimoramento, revisão de conceitos perante a vida e a paz interior. O sucesso, decantado como forma de felicidade, é talvez um dos maiores responsáveis pela solidão profunda. Os campeões de bilheteria nos shows, nas rádios, televisões e cinemas, os astros invejados, os reis dos esportes, dos negócios, cercam-se de fanáticos e apaixonados sem que se vejam livres da solidão. Suicídios espetaculares, quedas escabrosas nos porões dos vícios e dos tóxicos comprovam o quanto eles são tristes e solitários. Eles sabem que o amor com que os cercam traz apenas apelos de promoção pessoal dos mesmos que os envolvem e receiam os novos competidores que lhes ameaçam os tronos, impondo-lhes terríveis ansiedades e inseguranças que procuram esconder no álcool, nos estimulantes e nos derivativos que os mantêm sorridentes quando gostariam de chorar, quão inatingidos, quanto se sentem fracos e humanos. A neurose da solidão é doença contemporânea que ameaça o homem distraído pela conquista dos valores de pequena monta, porque transitórios. Resolvendo-se por afeiçoar-se aos ideais de engrandecimento humano, por contribuir com a hora vazia em favor dos enfermos e idosos, das crianças em abandono e dos animais, sua vida adquiriria cor e utilidade, enriquecendo-se de um companheirismo digno, em cujo interesse alagar-se-ia a esfera dos objetivos que motivam as experiências vivenciais e inoculam coragem para enfrentar-se, aceitando os desafios naturais. O homem solitário, todo aquele que se diz em solidão, exceto nos casos patológicos, é alguém que se receia encontrar, que evita descobrir-se, conhecer-se, assim ocultando a sua identidade na aparência de infeliz, de incompreendido e abandonado. A velha conceituação de que todo aquele que tem amigos não passa necessidades constitui uma forma desonesta de estimar, ocultando o utilitarismo subreptício, quando o prazer da afeição em si mesma deve ser a meta a alcançar-se no interrelacionamento humano com vista à satisfação de amar. O medo da solidão, portanto, deve ceder lugar à confiança nos próprios valores, mesmo que de pequenos conteúdos, porém significativos para quem os possui. Jesus, o psicoterapeuta excelente, ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus, como a mais importante conquista do homem, conclama-o a amar-se, a valorizar-se,
a conhecer-se de modo a planificar-se com o que é e tem, multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber resposta equivalente. O homem solidário jamais se encontra solitário. O egoísta, em contrapartida, nunca está solícito, por isto sempre atormentado. Possivelmente, o homem que caminha a sós se encontre mais sem solidão do que outros que no tumulto, inseguros, estão cercados, mimados, padecendo disputas, todavia sem paz nem fé interior. A fé no futuro, a luta por conseguir a paz íntima, eis os recursos mais valiosos para vencer-se a solidão, saindo do arcabouço egoísta e ambicioso para a realização edificante, onde quer que se esteja. Liberdade. As pressões constantes geradoras de medo não raro extrapolam em forma de violência, propondo a liberdade. Sentindo-se coartado nos movimentos, o animal reage à prisão e debate-se até a exaustão na tentativa de libertar-se. Da mesma forma, o homem, sofrendo limites, aspira pela amplidão de horizontes e luta pela sua independência. É perfeitamente normal o empenho do cidadão em favor da sua libertação total, passo esse valioso na conquista de si mesmo. Todavia, pouco esclarecido e vitimado pelas compressões que o alucinam, utiliza-se dos instrumentos da rebeldia, desencadeando lutas e violência para lograr o que aspira como condição fundamental de felicidade. A violência, porém, jamais oferece a liberdade real. Arranca o indivíduo da opressão política, arrebenta-lhe as injunções caóticas impostas pela sociedade injusta, favorece-o com terras e objetos, salários e haveres. Isto, porém, não é a liberdade no seu sentido profundo. São conquistas de natureza diferente nas áreas das necessidades dos grupos e aglomerados humanos, longe de ser a meta de plenitude, talvez constituindo um meio que faculte a realização do próximo passo, que é o do autodescobrimento. A violência retém, porém não doa, já que sempre abre perspectivas para futuros embates sob a ação de maiores crueldades. As guerras que se sucedem apoiam-se nos tratados de paz mal formulados, quando a violência selou com sujeição o destino da nação ou do povo submetido. O instinto de rebeldia faz parte da psique humana. A criança que se obstina usando a negativa afirma a sua identidade, exteriorizando o anseio inconsciente de ser livre, porque carece de responsabilidade, não pode entender o que tal significa. Somente mediante a responsabilidade, o homem se liberta sem tornar-se libertino ou insensato. A sociedade, que fala em nome das pessoas de sucesso, estabelece que a liberdade é o direito de fazer o que a cada qual apraz, sem dar-se conta de que essa liberação da vontade termina por interditar o direito dos outros, fomentando as lutas individuais dos que se sentem impedidos, espocando nas violências de grupos e classes cujos direitos se encontram dilapidados. Se cada indivíduo agir conforme achar melhor, considerando-se liberado, essa atitude trabalha em favor da anarquia, responsável por desmandos sem limites.
Em nome da liberdade, atuam desonestamente os vendedores das paixões ignóbeis que espalham o bafio criminoso das mercadorias do prazer e da loucura. A denominada liberação sexual, sem a correspondente maturidade emocional e dignidade espiritual, rebaixou as fontes genésicas a paúl venenoso, no qual as expressões aberrantes assumem cidadania, inspirando os comportamentos alienados e favorecendo a contaminação das enfermidades degenerativas e destruidoras da existência corporal. Ao mesmo tempo, faculta o aborto delituoso, a promiscuidade moral, reconduzindo o homem a um estágio de primarismo dantes não vivenciado. A liberdade de expressão aos emocionalmente desajustados tem permitido que a morbidez e o choque se revelem com mais naturalidade do que a cultura e a educação, por enxamearem mais os aventureiros, com as exceções compreensíveis, do que os indivíduos conscientes e responsáveis. A liberdade é um direito que se consolida na razão direta em que o homem se autodescobre e se conscientiza, podendo identificar os próprios valores que deve aplicar de forma edificante, respeitando a natureza e tudo quanto nela existe. A agressão ecológica em forma de violência cruel contra as forças mantenedoras da vida demonstra que o homem, em nome da sua liberdade, destrói, mutila, mata e mata-se, por fim, por não saber usá-la conforme seria de desejar. A liberdade começa no pensamento, como forma de aspiração do bom, do belo, do ideal, que são tudo quanto fomenta a vida e a sustenta, dá a vida e a mantém. Qualquer comportamento que coage, reprime, viola, é adversário da liberdade. Examinando o magno problema da liberdade, Jesus sintetizou os meios de consegui-la na busca da verdade, única opção para tornar o homem realmente livre. A verdade em síntese, que é Deus, e não a verdade conveniente de cada um, que é a forma doentia de projetar a própria sombra, de impor a sua imagem, de submeter a sua à vontade alheia, constitui meta prioritária. Deus, porém, está dentro de todos nós e é necessário imergir na sua busca, de modo que o exteriorizemos sobranceiro e tranquilizador. As conquistas externas atulham as casas e os cofres de coisas, sem torná-los lares nem recipientes de luz, destituídos de significado, quando nos momentos magnos das grandes dores, dos fortes dissabores, da morte, que chegam a todos. A liberdade que se encerra no túmulo é utópica, mentirosa. Livre é o espírito que se domina e se conquista, movimentando-se com sabedoria por toda parte, idealista e amoroso, superando as injunções pressionadoras e amesquinhantes. Gandhi fez-se o protótipo da liberdade, mesmo quando nas várias vezes em que esteve encarcerado, informando que não tinha mensagem a dar. A minha mensagem é a minha vida. Antes dele, Sócrates permaneceu em liberdade, embora na prisão e na morte que lhe adveio depois. E Cristo, cuja mensagem é o amor que liberta, prossegue ensinando a eficiente maneira de conquistar a liberdade. Nenhuma pressão de fora pode levar à falta de liberdade quando se conseguir ser lúcido e responsável interiormente, portanto, livre. Não se justifica deste modo
o medo da liberdade como efeito dos fatores extrínsecos que as situações políticas, sociais e econômicas estabelecem como forma espúria de fazer que sobrevivam as suas instituições, subjugando aqueles que vencem. O homem que as edifica dá-se conta um dia que, dominando povos, grupos, classes ou pessoas, também não é livre, escravo ele próprio daqueles que submete aos seus caprichos, mas lhe roubam a opção de viver em liberdade. Não há liberdade quando se mente, engana, impõe e atraiçoa. A liberdade é uma atitude perante a vida. Assim, portanto, só há liberdade quando se ama conscientemente.